A sala de aula é um lugar cheio de vida, né? Cheio de interações e, claro, de conflitos. Mas e se a gente pensasse que cada briga é, na verdade, uma chance de ouro para ensinar alguma coisa realmente valiosa? Hoje, a gente vai analisar 3 jeitos de lidar com uma briga e descobrir qual deles não só resolve a situação, mas também ajuda a formar cidadãos melhores. Pensa naquela cena clássica que todo professor já viu. Dois alunos, uma discussão feia, um objeto no meio. O jeito que o professor age nesse exato momento, olha, vai muito além de acabar com a briga. É uma escolha que ensina sobre poder, sobre diálogo ou sobre simplesmente obedecer. Pois é, todo conflito é tipo uma encruzilhada. E como educadores, a gente precisa escolher um caminho a seguir. Mas para onde será que cada um deles leva? Vamos dar uma olhada nesse mapa de decisões? Entender esses caminhos é quase como ter um GPS para transformar o caos da briga em um momento de aprendizado. O primeiro caminho, infelizmente, é o mais instintivo e talvez o mais complicado. Esse aqui é o caminho mais primitivo, sabe? É a resposta quase animal ao conflito. Aqui não tem conversa, tem imposição. É a famosa lei da selva, só que aplicada no pátio da escola. Ou seja, é o famoso resolver na força. Uma das partes simplesmente vai lá, decide e impõe o que quer, ignorando totalmente o outro lado. A noção de justiça aqui nem entra na conversa. Isso a gente vê direto. O aluno que simplesmente arranca o estojo da mão do colega está usando a autotutela. O problema imediato dele ali pode até ter sido resolvido, mas a que custo, né? Isso gera ressentimento e, o que é pior, ensina uma péssima lição, que a força é a resposta. E é exatamente isso. A autotutela acaba alimentando o que a gente chama de cultura de dominação. A lição que fica é que quem tem mais poder ou mais força, vence. É exatamente o contrário do que a gente espera de um ambiente que forma cidadãos, certo? Mas, felizmente, a lei do mais forte não é a única opção. Existe um segundo caminho. Um caminho que troca a força pelo diálogo. A palavra-chave aqui é uma mudança de poder. A solução não vem de cima para baixo, ela nasce das próprias pessoas envolvidas. A autonomia e a responsabilidade ficam nas mãos dos alunos. Voltando para o nosso caso do estojo, o papel do professor aqui muda completamente. Sai o juiz, entra o mediador. Ele não chega com a resposta pronta. Ele cria um espaço seguro para que os alunos conversem, se escutem e, olha que incrível, construam a própria solução. E como o professor faz isso na prática? Bom, primeiro, escuta ativa, sem julgar ninguém. Depois, ele ajuda no diálogo, sabe? Fazendo a ponte para um se expressar e o outro entender. E, por fim, ele orienta na construção de uma solução que funcione para os dois. É uma postura super ativa, mas que nunca impõe nada. E aí está a grande virada de chave, o protagonismo. Os alunos deixam de ser o problema para se tornarem os arquitetos da solução. É assim que se constrói uma cultura de paz de verdade, não só impondo silêncio. Ok, mas e quando o diálogo não funciona? Ou quando nem se tenta dialogar? Aí a gente entra no terceiro caminho. É aquele em que as partes basicamente abrem mão de decidir e entregam o problema para uma autoridade resolver. A lógica aqui é bem simples. Se eles não conseguem se resolver, alguém de fora resolve por eles. Um terceiro, que pode ser o diretor, por exemplo, ouve os dois lados e bate o martelo. A decisão dele é final e tem que ser seguida. De volta ao nosso estojo, a briga aumentou, o caso foi parar na diretoria. O diretor ouve todo mundo, decide e dá a sentença. O estojo é do fulano e o ciclano fica de castigo. Fim da história. Ou será que não? O ponto central aqui é a perda de autonomia. A decisão é imposta e eles têm que obedecer. O problema, ali na superfície, foi resolvido. Mas a chance de ensinar algo muito mais profundo, essa se perdeu pelo caminho. Então, a gente explorou a força, o diálogo e a autoridade. Agora, como educadores, a gente precisa se fazer a pergunta mais importante de todas. A questão não é só apagar o incêndio do momento. É sobre qual método aproveita aquela faísca do conflito para iluminar um caminho de crescimento, tanto pessoal quanto social, para os nossos alunos. Quando a gente coloca os 3 lado a lado assim, a diferença fica gritante. Na autocomposição, o protagonismo é dos alunos, o aprendizado é sobre responsabilidade e empatia, e o resultado é um acordo de verdade, uma pacificação.
Enquanto um caminho ensina a lei do mais forte e o outro a obediência cega, este aqui ensina a cidadania. E no fim das contas, a ideia é essa. A autocomposição é a única abordagem que enxerga o conflito não como um problema para ser eliminado, mas como uma matéria-prima poderosa para a educação. E o que os alunos ganham com isso? Nossa, muita coisa. Eles aprendem a ter empatia, se colocando no lugar do outro, a se comunicar sem agressividade, a resolver problemas e a ter responsabilidade. Basicamente, a gente está falando de colocar as tão famosas habilidades socioemocionais em prática. A nossa meta como educadores precisa ser maior do que só restaurar a ordem. O objetivo é usar a desordem momentânea de um conflito para ensinar os alunos a construir eles mesmos uma ordem muito mais justa e que dure muito mais tempo. E eu encerro com essa provocação para todos nós. Cada discussão no corredor, cada briga na sala é uma encruzilhada. Como é que a gente pode, no nosso dia a dia, escolher mais vezes o caminho que não só impõe a paz, mas que ensina a construí-la? Fica aí a reflexão.